Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, gente, tudo bem aí? No episódio anterior, nós falamos sobre Colby e seus inimigos e a gente viu uma traição que aconteceu bem no finalzinho do episódio, que a imprensa, de alguma forma, se organizou para trair Colby pela sua influência que ele tinha. E ele já imaginava, então, a partir desse momento, que ele poderia ser preso em qualquer momento. E justamente nesse episódio nós vamos falar sobre a prisão dele. Então vamos contar passo a passo como isso aconteceu. Sobre a prisão, na verdade é a segunda vez a prisão dele, né? Ele já foi preso, mas em meados de janeiro, Padre Colby, ele falou para o Frei Pelágio, né, que muito em breve, né, ele disse isso bem abertamente, com toda a serenidade, que muito em breve a Gestapo viria prendê-lo. E tanto essa serenidade era tão presente que ele falava assim: vamos deixar-me consumir pelo trabalho para Deus e encontrá-lo enquanto se é jovem. Então ele sabia que ele ia ser preso, ele sentia no coração isso também como um sinal de Deus e tudo mais, porém ele não se desesperava. Ele não se desesperava porque ele tinha uma fé muito interessante. Tem até um pensamento dele que nos chama a atenção, que diz que a oração é necessária para entender as revelações de Deus, que aquele momento de sofrimento que estava para acontecer, que era o momento em que deveria fortalecer na fé. Então a oração deveria ser constante para que ele pudesse realmente viver mais essa experiência na vida dele. E ele escreveu para a mãe dele, no dia 24 de janeiro, ele conseguiu um tempinho para escrever uma carta muito breve que fala justamente assim: querida mãe, estamos tentando uma autorização para a edição de fevereiro do Cavaleiro da Imaculada e que a Imaculada possa guiar nosso trabalho, e a oração é essencial. Como um abraço filial, peço suas orações. Então essa carta ele escreveu para a mãe dele. Ele sempre escrevia cartas bem curtas para a mãe dele, mas frequentes. Um jovem seminarista também em Varsóvia, ele recorda, né, um fato muito interessante. Ele ficou muito aflito, né, quando em 1941, fevereiro de 1941, foi um período muito terrível, né, e ele sabia que os alemães iam fazer alguma maldade com São Maximiliano Kolbe, contra o Padre Kolbe, né? Acho que era bom lembrar que nesse momento a guerra estava acontecendo, né? Eles estavam já sob o domínio dos nazistas, mas ainda eles não tinham sido presos, além daquela primeira prisão, né? Eles estavam na cidade de Imaculada, mas eles estavam tudo com atividades restritas, controladas. Exatamente. Mas aí, nesse momento, o mesmo seminarista, o Estanislau, né, que é o nome do seminarista, ele conta isso, né, esse fato. Uma vez ele foi, né, à sua sala e faltava poucos dias para que a prisão de Maximiliano Kolbe fosse concretizada. E ele perguntou para o Padre Kolbe se realmente aquilo era verdade. E Padre Kolbe, sem hesitar, ele disse que sim, que ia ser preso pelos nazistas, que o odiavam muito. A Gestapo viria e o levaria embora. Depois ele abraçou a esse seminarista e usou uma frase também muito bonita, dizendo o seguinte: meu filho, você precisa amar a Santíssima Virgem Maria e falar dela a todo mundo. Foi as últimas palavras que esse seminarista ouviu de Padre Kolbe. E o Frei Marcelo, na véspera da prisão, no dia 16 de fevereiro, durante um período de recreação que ele estava ali, Padre Kolbe estava falando da alegria do serviço, da alegria de poder estar doando a vida para o reino de Deus, pela Imaculada. Ele cita de Santa Teresinha também, né, que Deus tudo faz e entrega-se alegremente a quem lhe consagra toda a sua alma. Então, Padre Maximiliano explicou que entre Deus e a alma dessa pessoa há um movimento de amor recíproco e contínuo. Que felicidade indescritível, ele fala. Que grande graça é poder selar com nossa vida nossos ideais. E essas foram as últimas palavras dele antes de ser preso. E ele também fez uma pequena conferência
nesse dia 16 de fevereiro, que seria para escrever mais à frente um livro. E ele falou sobre o mistério da Imaculada Conceição. E ele explicou de uma forma muito simples, mas quando os freios foram escrever, eles não conseguiam escrever. E Padre Kolbe disse, só pedindo de joelhos, isso é, com a graça de Deus, podemos entender os mistérios mais profundos. Então, na manhã do dia 17 de fevereiro de 1941, é o dia da prisão dele. Como aconteceu? Eles estavam naquela manhã, enquanto a comunidade reunida meditava, celebrava a missa e tomava o café da manhã. Um dos freios notou que o Padre Kolbe estava usando o hábito bom, que não tinha remendo e que, em geral, era usado para dias santos. Logo depois, durante o trabalho, o Frei Arnaldo viu que Padre Kolbe, durante o trabalho, parou, rezou um glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e depois rezou também uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Mãe de Deus, já prevendo que os nazistas chegariam. Às 9h45 da manhã, o telefone tocou. E era o porteiro, irmão Ivo, que comunicava ao Padre Kolbe que havia chegado 3 carros pretos. E Padre Kolbe, por um momento, os freios perceberam que ele ficou um pouquinho sobressaltado, mas logo ele já recuperou a serenidade e falou para os outros freios, está tudo bem, meus filhos. E ele pegou e desceu então para saudar os soldados da Gestapo, e ele chegou e saudou, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E logo os soldados perguntaram, você é Kolbe? E ele confirmou e tratou eles com muita cortesia, muita gentileza. E então eles fizeram o questionamento, o que ele estava ensinando ali, ele explicou todo o trabalho que ele fazia e ainda convidou os soldados a conhecerem a cidade da Imaculada e onde eles publicavam também as revistas. E eles não eram acostumados a ser tratados assim, com tanta cortesia, e aceitaram. E acompanharam então o Padre Kolbe durante esse momento de reconhecimento da cidade da Imaculada. Depois que eles acompanharam, conheceram toda a oficina, todo o ambiente de Niepokalanów, eles então foram diretamente para a cela de Padre Kolbe, para o escritório de Padre Kolbe. E ali então deu a ordem de prisão, dizendo que ele estava preso. Kolbe ele se comportou com dignidade e calma ao transmitir formalmente a sua autoridade a outro superior e dizer que estava sendo preso e levado também. E ele diz, a Virgem Maria cuidará de vocês. Mas além de Padre Kolbe, foram presos com ele também outros frades. 5 frades. E eles foram levados para o carro e os relatos contam que ele estava sério, mas estava calmo. Ele estava triste com aquilo que estava acontecendo porque não era indiferente, mas era como se ele tivesse tudo sob controle. Ainda tem um frei que ainda tentou entrar no carro, o Frei Arnaldo, e ele conta muito interessante o jeito que ele conta o testemunho dele. Ele disse que meu único pensamento era ir com ele, mas quando eu queria entrar dentro do carro, o soldado me empurrava para fora, então não permitia. Mas ele olhou para o padre Maximiliano Kolbe e viu ele com um rosto sereno. O que reinava ali era o amor por Niepokalanów. Na medida que o carro ia se afastando, ele olhando para a cidade de Niepokalanów com um grande amor, e dava como se fosse o último olhar dele para a cidade de Niepokalanów. E de fato foi o último olhar dele para Niepokalanów, porque daí para frente ele não voltou mais. Então, por enquanto, profundamente abatido, uniram-se na tristeza e moveram-se para a capela em silêncios e entorpecidos os freios que ficaram na cidade da Imaculada. Esse episódio nos mostra o começo da prisão do Padre Kolbe. Vamos dar continuidade no próximo episódio, onde eles fizeram a primeira parada, a prisão, antes de chegar em Auschwitz. Então, muito obrigado pela tua companhia, obrigado pelo caminhar junto conosco, aprofundar assim o conhecimento sobre o Padre Kolbe e aumentar ainda mais essa nossa devoção a ele e esse exemplo de homem que ele é para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.